Mais uma vez, vamos hoje ler, meditar, aprender com as Escrituras. Nós vamos hoje ler o Salmo 8 e em seguida Provérbios capítulo 8. Então, no Salmo 8, você pode ir no rodapé da sua Bíblia, que sempre tem comentários que nos ajudam a entender o contexto histórico. E nesse Salmo 8, eu estou lendo aqui na minha Bíblia, que é um hino de louvor, onde Davi expressa a sua admiração ante a majestade do Senhor, que usa os fracos, os pequeninos, que diante do homem não tem nenhum valor, para destronar os poderosos. Davi também ressalta e medita no fato de Deus ter confiado o domínio da sua criação ao homem. Então, vamos começar a ler o Salmo 8, que fala dessa glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Verso 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscita força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, diz Davi, obra dos teus dedos. Veja a revelação que Davi tem da criação do Senhor. Quando contemplo a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Verso 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Aí está se referindo a Cristo encarnado na pessoa de Jesus. Jesus foi humilhado e foi feito menor, por um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão. Jesus recebeu todo o domínio e toda a autoridade do Pai aqui na terra. E sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas do mares. E Davi conclui esse salmo, onde ele glorifica ao Senhor, no verso 9, dizendo, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Essa atitude também precisa ser a nossa atitude, de glorificar o nosso Deus, de exaltar o nosso Deus, de reconhecer a sua majestade, a sua soberania sobre toda a criação, sobre todos os homens, sobre todas as coisas. Você está fazendo isso? Você está glorificando ao Senhor e se colocando assim bem pequeno diante dele? Se você está fazendo isso, você será exaltado por Deus. Que você tenha essa visão de que quanto mais nós diminuímos, mais Cristo cresce em nosso ser. Foi essa a visão de João Batista e precisa ser também a nossa visão. Vamos agora para Provérbios capítulo 8. Em Provérbios capítulo 8, eu estou lendo aqui no comentário da minha Bíblia, no rodapé, que este capítulo, a sabedoria é exaltada. E nós sabemos que a sabedoria está personificada na pessoa de Jesus. Então, este capítulo 8 nos mostra o contraste entre a sabedoria e a loucura. Verso 1. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz?
Jesus está clamando para todos nós. Ele quer que nós tenhamos entendimento para ouvir a sua voz. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. A sabedoria está nas encruzilhadas das veredas, para que nós tomemos o caminho correto. Ela está junto ao nosso caminho, para que nós possamos ouvir a sua voz e ter o entendimento e seguir também no caminho correto. Verso 3. Junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A sabedoria, que é o próprio Jesus, a sabedoria personificada, ele está em todo lugar. Ele quer chamar a nossa atenção para que nós ouçamos a sua voz, para que nós tenhamos entendimento para seguir o seu caminho. Verso 4. A vós outros, ó homens, eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos do homem, aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, entendei a prudência, e vós, nécios, pessoas tolas, entendei a sabedoria. Para deixar de ser tolo, para deixar de sermos nécios, precisamos entender a sabedoria. Verso 6. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes. Ouvi, pois, a sabedoria nos falará coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas. Porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. A sabedoria está falando para você, falando para mim. Jesus é a sabedoria personificada. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. As palavras de Jesus. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceita o meu ensino, um apelo da sabedoria para nós, um apelo de Jesus para nós. Aceita o meu ensino, e não a prata e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias. E de tudo que se deseja, nada se pode comprar com ela. Eu, a sabedoria, Jesus está nos falando, habito com a prudência. Você é uma pessoa prudente? Então você está andando com a sabedoria. E disponho de conhecimentos e de conselhos. Como é importante nós ouvirmos conselhos para tomarmos decisões. Verso 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Jesus está nos falando do que ele se aborrece. Essa é a sabedoria divina. Meu conselho, meu é o conselho, e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Cristo está nos falando. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meio intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Então, se veja a soberania da sabedoria divina sobre os reis, sobre os juízes, sobre todos que têm algum poder de governança na mão, e sobre toda a humanidade. 17. Eu amo os que me amam. Os que me procuram, me acham. Você está procurando Jesus? Se você procurar, você vai encontrar. E você vai desfrutar dessa sabedoria. Riquezas e honras estão comigo. Bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro.
do que o ouro refinado e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça no meio das veredas dos juízos, para dotar de bens os que me amam e lhes encher de tesouro. Veja que maravilha é andar com essa sabedoria. Que Deus te abençoe com essa revelação da sabedoria de Deus. Até outro momento.